Gostaria de convidar, então, a todos para a gente começar aqui nos vídeos e a professora Jaqueline, então, vai comandar agora, daqui para frente, o eixo 1. Olá, eu sou a professora Nilza Rogéria, do Departamento de Serviço Social, e vou apresentar aqui para vocês o projeto que foi realizado em parceria com a organização de base comunitária do CAP no Complexo do Alemão, o Recriando com as Mulheres em Movimento. Então, olá, me chamo Lúcia Cabral, sou assistente social, educadora, e atuo na ONG Educap como coordenadora de projetos. É, é isso. O projeto foi realizado, né, na ocasião, a partir de um mapeamento que nós fizemos com mulheres empreendedoras no contexto da Covid, né, de forma que nós pudéssemos acompanhar suas atividades e também ajudá-las na sua qualificação para que elas pudessem ganhar e impulsionar mais os seus negócios, né? Esse foi um momento bastante delicado, com muitas mulheres que já tinham seus negócios se vendo de uma forma fragilizada no contexto, né, em decorrência do período pandêmico, mas também outras que perderam seus espaços de trabalho, precisando reinventar e criar estratégias de sobrevivência. Então, a gente vai aqui apresentar, né, o que foi feito e o que foram os aprendizados que esse projeto nos ofereceu. Então, gente, em sua maioria, as mulheres eram pretas, a maioria mãe solo, muitas iniciando, devido a todo esse processo pandêmico, o seu empreendimento. O projeto ele vem de forma a fortalecer não só essas mulheres, mas a mim, que também sou mulher preta, atuando dentro de favela, também fortaleceu o meu trabalho com a doação de um computador, que foi muito importante naquele momento, onde a gente precisava da tecnologia para diálogos, para todo o processo de trabalho, porque foi o período do online o tempo todo. E para essas mulheres foi muito importante para o desenvolvimento delas, não só delas, mas para a comunidade dos seus próprios negócios. Deu visibilidade mapeando essas mulheres. Foi muito interessante também a valorização de se ver no lugar, né, naquele mapa, poder entender que o processo de trabalho delas ele poderia ser valorizado e ele tinha valor. Então, o trabalho, a pesquisa, ela acolhe essas mulheres num período bem difícil. É um processo onde elas aprendiam, desenvolviam e trocavam saberes também. Isso é uma coisa muito importante, porque não só valorizar o que a pesquisa ia mostrar enquanto números, mas valorizar os saberes que essas mulheres traziam na sua forma de trabalhos, autodidata, de encontrar um projeto como Make Favela, que trabalhava a questão da maquiagem, não só da maquiagem, mas a valorização dela como mulher, trabalhar a autoestima, que é uma coisa desafiadora dentro da favela, no caso, com muitas mulheres que sofrem violência. Então, todo o contexto do projeto de pesquisa, ele acaba trazendo todas essas adversidades existentes no processo de formação dessas mulheres, do território e do desenvolvimento dessa pesquisa para uma amostra que sirva como base também, né? Eu acho que a Rogéria pode falar mais sobre isso. Na verdade, foi um processo de pesquisa e intervenção, porque ao mesmo tempo que a gente estava conhecendo esse contexto, a gente também estava buscando qualificá-las. Então, foi oferecido no formato remoto, né, um processo de formação onde elas aprenderam e puderam aperfeiçoar, né, o seu trabalho para a questão do marketing digital, para a questão da gestão, para a questão de uma contabilidade, como fazer o cálculo, né, do seu lucro, como precificar o seu produto.
produto, como foi possível também conhecer um pouco mais do uso das mídias sociais, das redes sociais como forma de potencializar o negócio, e, para além disso, também poderem criar uma forma de uma rede entre elas de troca, né? Então, foi produzido esse mapa georreferenciado, onde cada pontinho, né, pode ser acessado através desse endereço, e ali você conhecer qual é o trabalho, o que que ela oferece, o que ela produz, né, e aonde, qual é o raio de atuação, como também a gente pôde apoiar e aperfeiçoar aquelas que já tinham pequenos negócios. Então, confeitaria, manicure, na área da beleza, né, sobrancelha, na área de comércio, né, de pequenos negócios, de comércio local. Então, para isso que foi realmente feito esse investimento, gerado esse plano de ação, e a partir daí a gente tem aqui, né, na verdade, os sonhos que essas mulheres têm para poder estar trabalhando e desenvolvendo mais as suas potencialidades. É isso, a gente agradece, muito obrigada, e trocamos mais experiências em outros momentos. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Valmir Júnior, estou aqui representando o projeto de extensão Horta Comunitária Mariambu, foi um dos projetos aprovados pelo edital do IEHU de 2021 e 2022. Bom, com muita alegria, queremos apresentar um pouquinho de quem nós somos e dessa galera, óbvio que um pouquinho dessa galera que participou e participa desse projeto tão bonito que a gente vem desenvolvendo. Bom, nós somos um projeto que foi desenvolvido a partir do engajamento de 5 organizações, sendo elas, né, o Coletivo João de Barro, da comunidade Kelson Marcílio Dias, Associação de Moradores, o E-Coletivo da PUC-Rio, Norte Inovação Social, e o convênio Susticom, que é esse convênio belíssimo aí que nos garante essa parceria entre a PUC e a Arquidiocese do Rio. Hoje somos a Horta Mariambu, esse projeto que é desenvolvido na favela da Kelson, composto, dirigido por moradores, tem a galera da PUC, funcionários, professores e alunos, né? Aqui na foto, o Padre Valdeci, professor do Departamento de Teologia, também diretor do Departamento de Teologia, grande parceiro e amigo, e fortalecendo todo esse debate que a gente vem construindo na PUC e fora dela. Luiana Azevedo, né, professora da rede municipal, doutoranda em Geografia pela Estadual do Ponta Grossa. Valmir Júnior, funcionário da casa, mestrando em Ciência da Sustentabilidade também pela PUC. E Marina Mafuz, pós-graduada em Avaliação de Impacto Socioambiental, aluna também da PUC-Rio, e hoje funcionária da Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalha na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio. Bom, nossa história é traçada por muitas mãos, mas peço licença para falar que tudo começou com o desejo desse morador que vos fala, né? Meu grande sonho era ver no meu território um espaço verde e comunitário que pudesse favorecer o desenvolvimento de uma política socioambiental para o meu território. A favela da Kelson, onde eu moro, ela é uma das 16 favelas do Complexo da Maré. Nós estamos organizados territorialmente no balneário da Leopoldina, né? O histórico da nossa comunidade, né, é de ocupação, remoção, mas ao mesmo tempo resistência, que consolida essa memória ambiental comunitária de luta dessa comunidade, né, que vem desde a experiência das palafitas até a resistência contra muitas remoções que essa comunidade sofreu e hoje ainda sofre, né, uma política pública que não garante o favorecimento de equipamentos que estejam à altura dos nossos moradores, né? Bom, aqui está um pouquinho, né? Nós estamos na Baía de Guanabara, somos uma das poucas comunidades do Complexo Amaré que ainda tem conexão direta com o mar, uma colônia de pescas. Bom, e desde abril de 2021, esse projeto que a gente sonhou vem tomando forma, né? Articulamos diversos coletivos, engajamos alunos da PUC, engajamos moradores do território, mapeamos dados sobre a favela, escutamos as necessidades locais e desenhamos diversas possibilidades, né? Para assim nascer uma proposta de ação que garantisse a construção de uma horta agroecológica comunitária, biodiversa e urbana para a produção e provisão de alimentos orgânicos, né, baseado nas soluções baseadas na natureza, né, as SBNs, além de realizar atividade de educação ambiental relacionada à segurança alimentar, racismo ambiental
dentro do nosso território na favela da Kelso. Bom, nossa ideia era garantir esse espaço verde, prover distribuição de alimentos orgânicos e escolhemos como foco 2 creches comunitárias para serem nossas parceiras. Desenvolvemos atividades socioambientais educativas e fortalecemos a construção de redes, laços no nosso território a partir dessa intencionalidade de construir a nossa horta no território, né? Então, esses são os eixos que a gente trabalha: articulação territorial, educação, provisão e produção de alimentos e produção acadêmica. E desde então, botando voluntários para agir, a gente concorreu 2 editais, né, de apoio à extensão universitária, né? Foi 2021 e 2022 que favoreceu a construção do nosso projeto. Bom, aqui está um pouco da galera que interagiu, né, nessas imagens. Conseguimos fazer a construção com esse investimento do IHU de 10 canteiros produtivos. Hoje a gente tem a provisão de alimentos para a distribuição desses alimentos para essas 2 creches parceiras. Criamos também a construção de um depósito para armazenamento de material, e aquele espaço que antes era subutilizado, cheio de entulho, cheio de lixo, foi transformado em espaço de provisão de alimentos. Colocamos a molecada da favela para poder meter a mão na terra e assim iniciamos o nosso projeto, né? Promovemos mais de 12 atividades socioambientais, educativas com moradores, pode ser vista em algumas dessas imagens. Colhemos alimentos orgânicos, que sai muito legal, é muito bonito a gente ver esses alimentos chegando na mesa das crianças. Aí está um dos poucos alimentos que a gente tá colhendo lá, né? Aí a molecada da creche. E plantamos também, né, árvores nativas do nosso território, né? Árvores que são da Mata Atlântica, árvores frutíferas, a partir do engajamento de voluntários, voluntários extensionistas da PUC-Rio, eles certificados pela Pastoral Universitária, e 60 voluntários, mais de 60 voluntários, né, na maneira geral, convocando a galera para meter a mão na horta. Construímos uma horta na Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha, que é o único equipamento de educação do bairro. E, com isso, desenvolvemos também um guia de apoio por educação ambiental, que já está no forno, está para sair. A editora PUC nos prometeu lançar antes de encerrar esse período letivo. Então, vai ser um presente para a comunidade acadêmica e para a nossa comunidade escolar, né, da favela da Kelso. Bom, criamos um grupo de estudos para aprofundar essas questões e desenvolvemos assim, né, o compartilhamento de outros espaços sobre a construção da horta. Saímos na mídia, né? Plantamos, colhemos, saímos no Maré de Notícias, no Rio Watts, estivemos na Semana das Comunidades e criamos redes de divulgação e comunicação através das redes sociais e grupos de WhatsApp, na qual mobilizam os nossos voluntários e parceiros afins. Bom, a gente entende que a necessidade, né, de dedicar para esse manejo, cuidado, é ainda uma demanda que nós estamos tentando superar, mas nós já tivemos uma mudança da percepção do público, né, aonde hoje a gente tem um envolvimento maior da comunidade, conseguimos assim dar uma resposta mais palpável para a nossa comunidade, né? Bom, isso tudo se deu através da articulação com coletivos desenvolvidos em nosso bairro. Plantar mais comida de qualidade, mobilizar mais jovens, tornar a favela da Kelso mais verde, nossa meta. Bora junto. Obrigado, IHU, por todo apoio no investimento. A galera pode acessar os relatórios que estão disponíveis aqui e nos encontre nas redes sociais. E vamos que vamos. Obrigado. Olá, pessoas que nos assistem. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Eu sou a professora Valéria Pereira Bastos, do Departamento de Serviço Social, que, juntamente com a professora Nilza Rogéria de Andrade Nunes e Sebastião Carlos dos Santos, presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Jardim Gramacho, promovemos, através do apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidade da PUC-Rio, o projeto Reciclando Atitudes, né? E que nós aqui, nesse momento, vamos trazer elementos importantes para pensar, né, o apoio que foi possível realizar em função da pandemia de Covid-19. Então, na verdade, trabalhamos na perspectiva de contribuir com catadores e catadoras de materiais recicláveis, considerando que, através de vários estudos nacional e internacionais, apontou-se que o novo coronavírus trouxe muito mais problemas na ordem dos materiais recicláveis pela permanência dos mesmos nos produtos.
o que fez com que dirigentes brasileiros optassem por enterrar todo o material reciclável, suspendendo totalmente a coleta seletiva, o que impactou, na época, 2020, 2021, em cerca do fechamento das 1.850 cooperativas existentes no Brasil, que, depois de algum tempo, pela própria dificuldade de sobrevivência, eles começaram a buscar algumas referências para sobreviver. Então, nesse sentido, nós trabalhamos na perspectiva de contribuir com catadores e catadoras do antigo lixão de Jardim Gramacho, que efetuam trabalho no polo de reciclagem com o mesmo nome, Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias. E para melhor esclarecer esse processo, vou fazer uma apresentação para vocês de forma rápida, sucinta, mas que possa visibilizar a nossa contribuição com esse projeto. Nós vamos aqui apresentar, através do terceiro seminário de extensão universitária da PUC-Rio, compartilhando saberes e experiência, a nossa vivência. Como a gente já havia falado, somos 3, os integrantes desse projeto. Desenvolvemos nossas atividades pensando na lógica de fazer com que catadores e catadoras pudessem efetivamente serem contemplados com essa nosso suporte. Então, intitulamos Reciclando Atitudes e Implicação da Pandemia de Covid-19 nas atividades dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Aqui é o polo, só para vocês visualizarem, catadores e catadoras que lá estão ainda e que eram oriundos do lixão de Gramacho. Promovemos através, primeiro considerando o que eu já havia falado, que o novo coronavírus permanece por muito tempo nos produtos, então nós promovemos uma qualificação, todo um trabalho para que eles compreendessem a importância do equipamento de proteção individual como uma ferramenta útil e eficaz para o processo de não contaminação. Ocorreram reuniões, muitas das reuniões foram online, em função, inclusive, do isolamento social e sanitário previsto pela recomendação da OMS. Também eles puderam assistir alguns vídeos, terem alguns treinamentos nessa ótica, para o uso melhor do EPI, com o uso de máscara, que já era uma indicação sanitária. Esse grupo pôde também ser certificado, receber os certificados, e aqui um exemplo de uma catadora com um EPI na atividade de separação do material reciclável. E, para além do material, do equipamento de proteção individual, nós também, em função do que eu já havia dito também, dos gestores públicos terem suspendido a coleta seletiva, nós contribuímos com a ampliação do mapeamento de postos de entrega ou pontos em que as cooperativas do polo de reciclagem pudessem estar buscando material. Está pequenininho aqui, mas aumentou bastante a lista, e nesses pontos vermelhos vocês podem observar os locais que eles começaram a buscar o material reciclável, no sentido de ampliar, e de potencializar o ganho dessas pessoas, considerando que também o auxílio emergencial, na época, não alcançou boa parte desses catadores, considerando a ausência de internet, considerando os CPFs positivados, ou seja, todo o critério de elegibilidade que foi instituído pelo governo para que as pessoas pudessem ter acesso a esse benefício. Então, nesse sentido, esse projeto contribuiu com catadores e catadoras do polo de reciclagem de Jardim Gramacho e também fez com que esse processo se perdurasse, porque o uso de equipamentos de proteção individual, independente da pandemia, ele é muito importante. O mapeamento da ampliação da rota de pontos de coleta seletiva, mais ainda, considerando que o que a gente considera como ponto importante e fundamental é a coleta seletiva e não trabalhos em lixões. E esse processo não contribuiu só com catadores do polo de reciclagem, mas também com a população em situação de rua, linkada através do projeto da professora Nilza Rogério, no sentido de também ser um ganho para essa população que muitas das vezes utiliza a coleta de material como uma referência de ganho e como uma referência laboral. Então, assim, esse projeto contribuiu com isso, nós ficamos muito orgulhosos por esse envolvimento
dos catadores e catadora conosco da universidade, fazendo com que o processo de extensão universitária se perpetue através de projetos de iniciação científica, fazendo com que efetivamente essa população receba da academia, né, seja instrumentalizada, né, pela academia, porque o saber popular, o saber da vivência do labor, ele já tem, mas um impulso dessa natureza e muito foi importante para essa população tão sofrida e tão invisibilizada ao longo do tempo. Aqui são algumas referências que a gente utilizou. Eu agradeço, eu e a professora Rogério, Sebastião Carlos de Santos, agradecemos muito pela possibilidade de ter vivenciado essa experiência, essa atividade como um projeto de apoio efetivo à população de catadores e catadoras e também a população em situação de rua envolvido nesse trabalho. Um abraço a todos e todas e vamos lá, sigamos, né? Sigamos porque a luta continua. Olá, eu sou Joana, doutoranda em História na PUC, e eu vou apresentar o trabalho desenvolvido no projeto de extensão universitária Cuidado com o Chão, do qual eu faço parte. Cuidado com o Chão é uma iniciativa de extensão universitária do LAR, Laboratório de Análises Arquitetônicas do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, coordenado pela professora Ana Luísa Nobre, e também é fruto de uma pesquisa maior, desenvolvida em parceria com a USP, chamada Atlas do Chão. Através de atividades colaborativas de educação ambiental urbana com crianças, nosso objetivo é contribuir para sensibilizar e desencadear novas formas de cuidar do planeta, mais atentas ao impacto ambiental da arquitetura e das ações humanas sobre o corpo do chão. Nós entendemos cuidado a partir da definição da Joan Tronto, em que ela diz que cuidado é uma atividade que inclui tudo o que fazemos para manter, continuar e reparar o nosso mundo para que possamos viver nele da melhor maneira possível. E nós entendemos chão como um ser vivo, arquivo do mundo e base como analisante, ou seja, de uma maneira bem ampla e polissêmica, como nessa lista de sentidos criada coletivamente no seminário Sentidos do Chão. O projeto está em atuação desde 2021, com atividades na Escola Municipal Luiz Paulo Horta, na Rocinha. Nós elegemos como tema os resíduos sólidos e o reflorestamento, devido ao contexto da falta de saneamento na Rocinha. Então, nós iniciamos as atividades perguntando para as crianças o que é cuidado para você, o que precisa de cuidado na Rocinha, como você cuida do chão da sua casa, da escola e da Rocinha, e quem cuida junto com você. Nós também realizamos uma expedição até a praça próxima à escola, para registro e coleta dos resíduos que a gente encontrou, e depois a gente realizou um mapa dos resíduos e um mapa da vegetação. E a gente finalizou essas atividades com uma exposição dos trabalhos e uma oficina de compostagem. Em 2022, a gente conseguiu o edital do Instituto de Humanidades e a gente pôde refazer essa atividade com uma nova turma, e dessa vez a gente levou as crianças ao Parque Ecológico da Rocinha, que é uma área remanescente de Mata Atlântica e pouco utilizada como área de lazer pela população por vários fatores. A gente também realizou uma oficina de compostagem e uma oficina de gambiarra com os resíduos coletados no parque. As respostas sobre o que precisa de cuidado na Rocinha, que as crianças nos deram, falam sobre o saneamento, o lixo, pessoas e animais na rua, mas também o cuidado com os tiroteios. E aqui o cuidado tem o sentido de alerta, que é diferente das outras respostas. A gente percebeu, então, uma forte percepção das crianças sobre a falta de cuidado do poder público com a Rocinha. Ficou evidente na conversa e nas respostas que os cuidados vão ficando menos intensos quando se trata de um ambiente mais público. Na Rocinha, a gente buscou proporcionar atividades fora dos muros da escola e em parcerias com coletivos locais, na intenção de alimentar uma rede comunitária de cuidado a partir dessa escola. A gente também percebeu que o limite de tempo que a gente tinha acabou resultando em uma ação mais rápida e com menos envolvimento da equipe com as crianças. A gente acredita que um maior envolvimento possibilitaria desenvolver as questões mais a fundo e criar vínculos mais profundos e produtivos. Em 2023, a gente foi contemplado novamente com um edital
E dessa vez a gente expandiu as atividades para um outro território, a Pequena África, na região portuária. A gente está realizando atividades com crianças da Associação Cultural Lanchonete Lanchonete, que é uma associação sem fins lucrativos, voltadas para as mulheres, crianças e adolescentes dessa região. Dessa vez, com um maior número de encontros, a gente está podendo desenvolver mais profundamente as questões e as relações de cuidado com as crianças e com esse território. Nossa intenção nessa edição é produzir um mapa do cuidado na Pequena África, a partir das caminhadas que a gente tem feito com as crianças pelo bairro. Essas são as instituições, coletivos e crianças que se envolveram nas últimas 2 edições do projeto. E para saber mais, você pode ver o nosso Instagram, @Cuidado com o Chão. Obrigada. Agora a gente vai compor a mesa, né? Então, para essa mesa, eu vou chamar a professora Luísa Rostiveira, essa parceira. A Lúcia, a Lívia, professora Valéria, professora Maria, na sua amiga, cada um traz quem veio junto no projeto lá. Valéria. Veio mais alguém? Magna veio. Mais. Todo mundo sinalizando. Pois é. Mas é um registro também, né? Acho que a gente vai também. Bom, a gente tem mais ou menos 25 minutos para conversar um pouco. Primeiro falar só de primeiras impressões, porque o objetivo não é a minha fala, o objetivo é que a gente possa estar trocando. Mas é o valor de ver quando um projeto ele se dá entre pessoas, né? A cada momento a gente ouviu e viu a presença da comunidade, a presença das associações, a presença dos coletivos, a presença dos funcionários, a presença de alunos de graduação, de alunos de pós-graduação, reconhecimento como grupo de pesquisa, a presença das crianças, a presença das mulheres, a presença dos públicos muito variados, né, dentro daquilo que a gente acredita que é o fazer com. E tirando esse primeiro registro, um segundo vem tocar um pouco da minha história, né, que eu sempre falo que eu cheguei aqui aos 16 anos, e principalmente o primeiro professor que eu conheci foi o professor Ritter. E um dos grandes ensinamentos que ele me deu, eu passei muitos anos, passei, na verdade, 6 anos entrevistando o Ritter toda terça-feira, entre 2 e 6 da tarde, um compromisso que a gente tinha, e ele ia contando a história dele. A gente fez um livro único, em que ele escolheu as fotos, ele colocou, né, os movimentos mais importantes dele, o título é Instantâneos em Interação, em que ele falou a partir dos objetos e da vida dele em extensão, né, do conjunto de projetos. E algo que ele sempre ensinou é que o chão é a cobertura da terra, né? E ele se referia a isso como pele. Por isso, em todas as pesquisas, em todos os projetos dele, ele nunca furou a terra, né? Ele tinha um cuidado de apoiar as coisas sobre a terra, porque a pele era uma pele que deveria ser cuidada, né?
E algo que eu percebo, né, no encontro dos trabalhos é o cuidado que cada projeto que teve, eu comecei meio pelo último, né, que está tratando desse chão, né, esse cuidado de chegar no lugar que por si só é uma pele que a gente vai, né, tocar, né, se encontrar. E o segundo cuidado de perceber quem está sendo tocado nesse lugar, né? Então, encontros de trocas, né? No momento em que a gente consegue um abraço, né, um encontro, né, que a gente... E é com uma suavidade, a gente não abraça de primeira, apertando, né? Tem um movimento aí, né? Então, esse movimento do encontro foi a imagem que me veio, a lembrança desse professor, que acho que junto com a Ana Branco foram Lélia Gonzalez, um conjunto de pessoas que vieram juntos e que andavam juntos, e que contam a história dessa universidade, né? Desses primeiros movimentos em direção a um respeito, que algumas vezes a gente perde, e quando a gente resgata a extensão com essa característica de fazer a partir do encontro com essas pessoas, eu acho que ela ganha um valor. E algumas palavras foram ficando na fala de vocês. Vários usaram a palavra qualificar, mas uma qualificação no sentido de alguma forma, de alguma forma levar o outro a reconhecer que o valor estava lá, mas talvez pelas condições adversas, pelas violências, pelas dores, pelas impossibilidades, eles não estavam mais do que visibilizados, porque também se falou de visibilidade, mas em algumas situações eles não estavam autorreconhecidos, eles estavam pertencentes. Eles estavam, mas doídos de alguma forma, ou impedidos de alguma forma. Então, essa qualificação com esse senso de reconhecimento e de impulsão no projeto ordenado pela Nilza, a palavra impulsionar, a palavra que apareceu. Outra coisa que ficou muito, muito forte para mim, que também foi um grande ensinamento que o me deixou, foi como sair do lugar. Porque, de alguma forma, a gente, mesmo que a gente entre com esse cuidado de pele, é uma intervenção. E há um conjunto de sonhos que vão se concretizando e se tornando realidade, e que precisam de um aparato de manutenção e de transformação. Então, tem dado momento que se fala, o computador foi importante. Mas, em outros momentos, o quanto a gente se prepara para a nossa saída, que também não é fácil, há um vínculo que a gente cria, mas que a nossa saída não signifique interrupção. Né? Quais são os processos que a gente vai desenvolvendo, e em algum momento isso também apareceu aqui. E, no fundo, para mim, o ponto central é o que é saúde. Né? Porque a gente foi, a partir de trabalhos diversos, de alguma forma questionando, diferenciando o que é sobreviver do que é viver bem. Porque a gente se acostuma a aceitar o sobreviver, mas como fazer para impulsionar esse viver bem? Então, são alguns aspectos que ficaram comigo a partir daquilo que eu fui vendo e que fui sentindo, e queria muito abrir para vocês a partir, talvez, de palavras, começar com algumas palavras que talvez juntas se transformem em algum tecido, que a gente consiga tecer alguma coisa e trocar nesse tecido. O que a gente gostaria de deixar para a nossa PUC, para essas associações, essas comunidades. Eu não falei que em dado momento a gente teve a presença de gestores juntos, né? O que fica, né, para o próximo que chegue? Terminei uma disciplina ontem de docência em design com a Roberta, o trabalho final foi, deixa uma carta
para o professor que virá, né, para o próximo. De alguma forma, eu tenho um pouco dessa mesa que ficasse uma espécie de carta, né, para aqueles que virão, né, que a gente experimentou, o que, que a gente deixaria para eles. E aí eu deixo para quem quiser pensar, e para a gente começar a trocar um pouco. Senão eu vou induzir. Eu posso induzir também. Se for para induzir, eu vou induzir para quê? Uma pessoa que eu admiro muito e que não vejo há muito tempo invertendo a ordem, eu vou para a Ana, que é que um encontro de vida. A gente se vê pouco, mas há um encontro de vida, com certeza. Obrigada, Jaque. É uma alegria enorme estar com vocês aqui nessa banca. Essa banca, desculpa, pessoal. É fim de período. Uma banca, né? Uma bancada. E assim, eu não conhecia os projetos, estou vendo agora, são belíssimos, né? E agradeço ao Instituto, Maíra, pelo apoio. Acho que assim, a gente está trabalhando com criança, né? Já há algum tempo, e talvez dentro desses projetos esse seja um diferencial nesse momento, mas você pede uma palavra, e eu acho que a palavra é semente, né? A palavra para mim seria semente. Acho que todos esses trabalhos, assim, a escala é tão pequena, né? A gente se deparou com tantos problemas, e né, que a gente está trabalhando com uma turma. São 30 crianças, é muita criança para 2, 3 pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, são 30 na massinha. É nada, né? Durante um semestre, com alguns encontros ao longo do semestre. É tão pouco, né? Com recursos que são tão poucos, para uma universidade desse tamanho, entendeu? Mas a gente consegue fazer alguma coisa. E eu acho que isso não é pouco, né? Então, acho que, sobretudo, para mim, fica assim, essa semente. Todos os projetos são sementes. Eu acho que eles já estão frutificando e eu espero que frutifiquem muito mais. Inclusive, a gente tem que cuidar, tem que regar. Então, espero que desse encontro também possam surgir flores e frutos. Bom, vou aproveitar e vamos no embalo aqui, né? Já que a gente deve, né, levantar uma palavra, mas também agradecer o Instituto, Maíra, a Jaqueline, enfim, né, a mesa como um todo, os colegas pelo compartilhamento, e eu acho que a palavra, que no caso do desenvolvimento de vários projetos que eu já tenho com catadores e catadoras, é esperançar. Porque a primeira vez a gente trouxe aqui, para esse Anchieta, apoiado pela Humanidades lá atrás, pelo menos 80 catadores e catadoras, lá de Jardim Gramados. Depois a gente trouxe a população em situação de rua, né? Depois nós trouxemos adolescentes da Baixada. Então, assim, nós temos alguns outros projetos, mas a gente iluminou a questão da pandemia, porque ela realmente traz um impacto muito grande, considerando que duplamente esses segmentos foram atingidos, né? Primeiro, pela própria dificuldade de proceder à sua atividade laboral, por conta do que a gente já apresentou ali no vídeo, que era a contaminação e a decisão pública de não ter materiais recicláveis para catadores e catadoras, né? Inclusive impactou a indústria. Uma loucura, mas enfim, né? E depois, por estar no espaço da academia. Eu me lembro quando a gente colocou aqui na mesa e a Rogéria estava chegando, né, lá para o nosso colegiado, disse, Rogéria, vamos nessa aí desse projeto. E a gente botou aqui 10 catadores na mesa para debater. Então, trazer para a PUC, né, catadores da Baixada Fluminense, lá oriundos do lixão de Gramacho, é algo que efetivamente está nas nossas redes, inclusive, acho que eu vou botar até no Gripes esse vídeo, né? Mas, assim, é o esperançar, é dizer que é possível, né? Porque cedo o Chico falava assim, olha, que deu um exemplo, né? Fornecer a realidade, sei lá, propiciar a realidade chegou aqui, né? Que é catadores e catadoras sentarem aqui e debater. Então, eu penso que esperançar seja a palavra eixo para tudo que a gente faz, sobretudo nessa área, com essas pessoas, né? Sejam catadores e catadoras ou pessoas em situação de rua.
Quebrar, né? Só que é muita escolinha. Muito desordenado mesmo. Gente, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Um momento de celebrar porque plantar segurança alimentar na favela é lutar contra o racismo ambiental. Então, assim, eu acho que a universidade ela dá um passo numa defesa dos direitos humanos, numa defesa das garantias fundamentais para a população com direito à alimentação segura e saudável. É um direito constitucional para todo cidadão, um direito básico para a sobrevivência humana, e proporcionar isso na favela é uma parada muito, muito, muito satisfatória, porque a gente se limita, né, em observar assim o nosso cotidiano, né, aqui na PUC, apesar da gente ter uma política de inclusão social muito grande e ter muitos estudantes oriundos de favela na universidade. Quantas foram as vezes que a universidade foi no território desse aluno? Quantas foi as vezes que a PUC se debruçou em estender uma relação, uma ponte, criar redes com o território periférico da onde esse estudante vem? E, assim, a favela da Kelso é uma favela que teve 4 alunos da PUC. Então, assim, muito legal. E, assim, a Luciana foi a primeira de psicologia, depois eu em história, a Carolzinha em ADM, e agora a Ju está terminando direito. Então, fomos 4 alunos da PUC, assim, de gerações distintas, num tempo e espaço de 15, 20 anos. Então, a gente vê que existe uma necessidade de a universidade voltar a olhar para o território de onde esse aluno está vindo. Até mesmo para a gente se perguntar se o que o aluno está aprendendo na nossa universidade está sendo desenvolvido para o seu próprio território e quais são as aplicabilidades que essa universidade vai tirar como método, estratégia e ferramenta para transformar a realidade para que aquele jovem que veio possa continuar contribuindo para o seu território, para que ele não saia da favela como desgarrado, meta o pé e nunca mais volte, como a gente diz lá no território. Usando um pouco da linguagem coloquial, é isso, né? A galera vem para a universidade, tem uma ascensão social, depois vai embora, some, e a política de desenvolvimento social no território fica fragilizada porque essas lideranças saíram. O IHU proporciona para a gente a experiência de que a universidade volte para o território, que impacte politicamente nesse território, que transforme as relações socioambientais, que é o nosso caso da Horta Mariangu, e que garanta o fortalecimento de laços. Eu acho que isso daí é incrível e faz com que a Horta Mariangu hoje se torne um projeto social, um movimento social de referência dentro do território. Debatendo segurança alimentar, a gente fez uma ponte muito massa com a ação da cidadania. Agora estamos a ONG do Gatinho, né? A gente está distribuindo 100 refeições com alimento orgânico para um projeto social de mães de PCDs, que é uma coisa fantástica. Decorrência da visibilidade que a Horta ganhou. Conseguiu agora fazer uma reunião, estou para botar o padre Valdeci nessa aí, porque depois essa questão porque a Prefeitura do Rio de Janeiro aderiu a nossa horta para incluí-la como uma horta carioca, garantindo uma política pública dentro do território. Então, nós viramos horta carioca agora, estava em reunião semana passada na Secretaria de Meio Ambiente para poder facilitar com que a gente tivesse 3 hortelões financiados para que o manejo e o cuidado da horta pudesse ser permanente, constante. Então, assim, a gente está incidindo na política pública. Eu acho que, para finalizar, eu acho que a Marina tem só 2 palavrinhas que eu deixei a bola para ela, falei com ela que deixei a palavra com ela, porque não existe. Um pouquinho mais, né? Se aparecer aqui. E aí deixar a palavra aqui para a Marina finalizar. Tá ótimo. Obrigada, que honra, né, receber o microfone depois disso. Faço das minhas palavras. Calma aí. Foi? Faço das palavras de Valmir as minhas, no sentido da celebração, assim, de ver a quantidade de alunos que a gente mobilizou para estarem no território, que nunca tinham entrado no território de favela, mas também não entendiam como é que funcionava, por exemplo, a dinâmica de um espaço que era afetado pelas questões de segurança pública, e a gente sofreu intensamente isso nesses 2 anos e quase 3 que a gente está aí na Horta Mariangu, na Kelso. E uma coisa que eu queria comentar, na verdade, que eu acho que é a celebração do projeto, para mim, além de tudo que o Valmir já falou, tem a ver muito com a capacidade que a gente desenvolveu ao longo do projeto, e eu acho que quando a gente explicou como é que a gente nasce, né, também diz muito sobre isso que a gente resolveu fazer
de um desafio, que é a diversidade de pessoas que construíram o projeto. A gente teve desde funcionários, moradores, associação de pessoas da associação de moradores, a gente teve graduandos, pós-graduandos, formados, professores. Então, assim, a gente teve uma realidade muito diversa das pessoas que se dispuseram a construir o projeto. E eu acho que isso diz muito sobre a complexidade e diversidade que eu também vejo nessa mesa, né? Que é uma celebração gigante dentro da PUC-Rio, né? Dizer assim, o quanto a gente consegue nessa mesa ter uma diversidade e poder ter isso no projeto como um traço, assim, na extensão, tá levantando essa bandeira também é incrível. Diversidade. Oi, obrigada a todo mundo que está aqui pelo compartilhamento também. Eu queria dizer, na verdade, ressaltar uma coisa que a Jaqueline mesmo falou, que é essa ideia de rede. Porque eu acho que todos os projetos apresentados se colocam, se alinham a uma rede talvez já existente, né? Muitas vezes já existente. E eu acho que isso faz com que as sementes germinem e continuem, mesmo no nosso curto período de atuação, e até a Maíra falou também da necessidade de estender esse período de atuação. Acho que todo mundo também sente que uma atuação mais extensa com esses grupos e uma prática mais contínua é benéfica para todo mundo. Eu acho que todos nós buscamos isso, mas também para a gente não repetir essa função meio colonizadora da universidade de achar que vai chegar e vai criar uma coisa e depois vai embora, e pronto. Então, que as redes também que a gente se alinhou, que a gente ajudou a criar, a fortalecer, continuem, mesmo quando a gente sai ou... enfim. É isso, obrigada. Pode ficar sentado. Isso. É verdade, a organização. Tá. Bom dia, gente. Também, assim, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu sempre estive aqui na PUC em vários momentos muito incríveis, assim. E a minha palavra que fica é parceria, porque quem está na base, quem vive a comunidade, quem vive as vulnerabilidades e todas as desigualdades sociais, está sempre tentando encontrar resposta. E a universidade, ela tem esse poder, ela tem o poder de movimentar respostas e dar qualidade àquilo que a gente precisa. Então, eu tenho experiência de estar com extensão lá na minha instituição, que fica lá no Complexo do Alemão, numa área onde é bem difícil o trabalho, porque é dentro do território, viver o tempo todo dois lados de um poder que desafia todo dia, e falar que eu tenho extensão há 8 anos com a terapia ocupacional da UFRJ, dentro do território, que é o maior desafio, receber um coordenador, um professor toda terça, toda quinta, trabalhar com a questão de saúde mental, trabalhar com a terapia social, construindo respostas para muitas coisas de promoção e prevenção dentro desse território. E a experiência com a extensão, a gente já tem um livro lançado, e é muito importante. E com a PUC, foi incrível, foi no pior momento da vida da favela, porque foi o desafio de um desmonte de saúde com esse problema da pandemia. E aí, quando a Rogéria traz a proposta, que a gente já tem vários trabalhos juntos, a gente já tinha o Mulher em Movimento, e a gente precisava pensar naquelas mulheres que, no pior momento da vida delas, elas iriam passar por situações e elas precisavam se reinventar, que isso muito acontece na favela para sobrevivência e quebra da desigualdade social. Então, nesse momento, o projeto foi muito importante, foi um momento que as instituições de base comunitária, elas sempre sozinhas, porque a gente acaba sozinha realizando aquilo que o poder público deveria realizar, que é atuar no lugar da política pública, que é de direito do cidadão. Então, a gente acaba assumindo o posto do poder público dentro da favela. Então, é um desafio. E trabalhar com quem movimenta aquele território,
que faz com que tenha o desenvolvimento local, que a economia gire, e num momento bem difícil, foi muito importante, porque trouxe fortalecimento, a parceria das universidades, ela tem uma extensão muito maior do que quem está aqui dentro da universidade imagina, porque é construir caminhos. Para mim, aquele momento foi a construção de caminhos para que a gente pudesse atingir uma coisa muito importante, que foi dar visibilidade àquelas mulheres, mostrar para elas o poder que elas têm, e mostrar também para a favela que aquelas mulheres elas poderiam construir muito mais do que só ser a mulher empreendedora, porque foram exemplos, e toda essa visibilidade mapeada, ela tem uma extensão muito maior do que só aquele momento de pesquisa. Eu acho que a gente continua trabalhando, a gente continua se fortalecendo com material e a gente continua buscando algo a mais, porque é muito importante, porque a gente está vivendo um momento muito difícil para a mulher nesse país, com feminicídio. E é o momento da gente falar e valorizar todo o trabalho que é feito dentro da favela. E tudo que foi feito aqui é um encaixe. É a questão da horta, trabalhar com a família, trabalhar o desenvolvimento local, a segurança alimentar, que a gente ainda precisa dialogar muito, é preciso falar muito sobre segurança alimentar. Então, tudo é um encaixe, cuidar da terra. A favela cuida muito da terra. O Complexo do Alemão é uma área ambiental que é uma área de disputa com as grandes empresas que exploram a pedreira. Então, hoje a gente tem vários trabalhos voltados ao cuidado com a Serra da Misericórdia, que é um lugar que deveria ser protegido, mas o poder público muitas vezes vem para destruir, abre as portas para a destruição. Então, a universidade, ela constrói esses caminhos. E a palavra parceria, ela fica muito viva nisso. Porque se não fosse esse momento, talvez a gente não estivesse aqui, né? E aí, daqui, a gente constrói rede, a gente constrói debate político. Hoje a gente tem um debate dentro do Alemão, que é o projeto, que é o Plano de Ação para Políticas Públicas para o Alemão, que está sendo discutido em Brasília. Nós conquistamos um IFP para o Alemão. Então, tudo isso é uma construção de debate que impulsiona aquela mulher a falar o seu desejo, a se enxergar enquanto pessoa de direito. Isso é muito importante, porque nós somos cidadãos e cidadãs que muitas vezes abaixamos a cabeça para o próprio poder público, onde a gente deveria levantar a cabeça e exigir os direitos, porque pagamos os nossos impostos. Nada é de graça nessa vida. Então, acho que esse momento da pesquisa, do encontro com essas mulheres, da escuta, do acolhimento, que é muito importante, são caminhos. E toda extensão de universidade, ela tem esse poder, porque ela traz o conhecimento, o saber para a prática de verdade, que é a teoria dialogando com essa prática, que é tão importante para o profissional que está se formando aqui e para o cidadão que está do outro lado. E também impulsionando essas pessoas a se enxergarem no seu valor, no seu profissionalismo, porque muitas vezes a gente tem um profissional autodidata que nunca entrou numa universidade, e a universidade proporciona isso quando ela entra dentro da favela e quando ela proporciona que essa mulher se enxergue naquele mapeamento que foi feito por uma universidade. E a extensão, para mim, é isso. É muita parceria e é o reconhecimento daquilo que acontece na prática lá fora. É isso. Agora me cabe o quê, né, gente? Por exemplo, ela só não falou que a gente já trabalha juntas há 21 anos. E esse foi só um pacotinho de 3 meses. E funcionou estar na universidade, né? Exatamente. Tem muita história nessa história. E é muito, né, prazeroso para mim esse encontro, né, de experiências, de oportunidades, de diálogo. Quando eu falei, Lúcia,
vai ter o nosso projeto no seminário, vamos. É justamente, nós começamos, né, em 2002 a trabalhar juntas lá no Complexo Alemão e até hoje a gente segue aí em momentos diversos, em situações, em contextos, né, também muito específicos, mas sempre juntas. E aí eu pensando aqui na palavra, eu vou falar a palavra já já, ó, suspense, eu queria pontuar uma observação que para mim foi muito significativa, né? A distribuição, quando a gente pensou o seminário, a gente tentou criar agrupamentos, outros indicaram qual era a área que gostaria de estar. E, por acaso, temos aqui nessa mesa, nesse momento, os 3 maiores complexos de favela do Rio de Janeiro. Nós temos a Rocinha como a maior favela, porque ela não é chamada de complexo, mas nós temos o Complexo da Maré e o Complexo do Alemão. E eu acho que isso diz muito, né, pelo o pequeno que se torna gigante. Né? Ainda que uma ação dentro do Complexo da Maré, na Kelson, né? Que está ali na beira da Baía de Guanabara, com todas as questões de violência que cercam a Kelson. Ainda que nós estejamos com o Educap dentro do Complexo do Alemão, fazendo um projeto naquele momento, com uma horta, com 20 mulheres naquele período de 3 meses, mas que já se estende por muitos anos, eu quero sempre manter e me nutrir de que a gente faz a diferença a partir de um. Né? Eu sei que são lugares com mais de 100 mil, mas eu acredito na potência, acredito no movimento e acredito no eco das ações, né? E por isso eu acho que a gente tem que ser tão cuidadoso e cuidadosa com as ações que a gente emana, porque eu acho que elas reverberam. Quando a Lúcia traz a experiência de que aquela mulher ela se torna referência, ela se torna um exemplo, ela consegue se ver, ela faz eco dentro da própria casa, que reverbera nos seus espaços de convivência e de solidariedade. Quando uma horta ganha visibilidade, torna-se horta carioca dentro do programa Hortas Cariocas do município, isso, ainda que naquele momento seja para uma escola, ele cria como referência, espelho, modelo, ainda que a escola da Rocinha, né, tenha trabalhado com uma turma de 30, parece que 30 para a Rocinha é muito pouco, 30 é muita coisa. Porque é o nosso alcance, a nossa capacidade, a nossa governabilidade. Então, eu queria assim, saudar e parabenizar, né, ao Instituto Humanidades por permitir que a gente faça a diferença de um em um. Eu acho que esse um em um faz a diferença de muita gente. Né? E aí a minha palavra tem que ser fazer com, gente. Eu sou daquela raiz do fazer com. Não dá para mim fazer por nem fazer para. Então, isso é uma militância, né? É uma militância, é uma advocacy, a gente dá o nome bonito que a gente quiser, mas é como eu acho que a gente, como academia, né? Uma vez eu ouvi da Dona Zica, e para quem não conhece a Dona Zica precisa conhecê-la, dá o nome do Centro Acadêmico de Serviço Social da PUC-Rio. Dona Zica hoje não deve estar podendo sair de casa porque ela é uma moradora de Vila Aliança. E ela esteve aqui na semana passada, a Dona Zica tem 90 anos e foi aluna desta casa e se formou com 84. Ela foi minha aluna aqui na PUC aos 82. Minha aluna e aluna de Valéria. E ela uma vez virou para mim e falou uma coisa para eu encerrar aqui a minha colocação, que ela não sabia se eu era uma professora militante ou uma militante professora. Como eu acho que a ordem dos fatores vai alterar o produto, eu estou feliz com os 2 lugares, mas eu não quero nunca perder a minha humanidade, a minha motivação e a minha inspiração de querer fazer o que for possível no meu alcance, mas que possa contribuir com uma pessoa, já faz diferença na minha vida. Muito obrigada. E há muito tempo, mas eu não tenho, não, né? Era uma palavra, mas falou um monte de gente. Por favor, o que a gente está falando? Mas eu acho que dá para vir para algum comentário, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu falar uma palavra de esperança, né? Juntos, eu acho que a gente pode abrir para um e depois a gente faz um encerramento. Uma segunda palavra a cada um e a gente termina. Alguém sabia palavrinha só, para não ficar só entre nós. Ah, tem palavra. Então. Queria perguntar, porque a gente viu aí
Olá, bom dia. A câmera não vai gravar, mas ela vai gravar o som, não vai gravar a imagem. Tá bom. Bom dia, eu sou Cileia Fiorotti. Eu gostaria de saber como que está sendo, porque a gente recebe, né, todos nós que estamos aqui recebemos de um edital ou outro, essa contribuição do IAU para a gente fazer esses projetos na comunidade. A partir daí, eu queria saber de alguns de vocês, ou de todos, como que a gente dá continuidade com esses projetos, porque eu vi, né, igual da Horta, que teve a continuidade. Então, assim, é bom também a gente passar essas dicas, olha, agora a gente está tentando né, dessa forma, porque é difícil a gente dar continuidade a esses projetos, e a gente está vendo aqui a riqueza que são, né, esses projetos. Assim, e como você mesma falou, desculpa, eu sou péssima com o nome, mas como você mesmo falou, vários falaram, a gente movimentando fazendo a diferença na vida de uma pessoa já é muita coisa. Então, assim, como dar continuidade a essas maravilhas na comunidade e levar esses projetos para outras comunidades? Várias ideias de vocês aqui, eu já estou pensando, querendo conversar para a gente levar para outras comunidades. Né? Então, assim, eu acho que é uma proposta da gente também pensar e colocar aqui essas possibilidades de como a gente pode estar ampliando e seguindo nesse caminho aí. Oi? Cileia Fiorotti. Quem começa? Eu posso falar. Posso. Bom, acho que foi excelente a pergunta, exatamente porque eu acho que o impulso e o apoio que o Instituto nos traz, né, é um impulsionamento de um processo que é processo. Então, por exemplo, eu até citei aqui que a gente trouxe os catadores e não foi no Reciclando Atitude, porque antes tinha pandemia. Né? Então, agora, por exemplo, a partir dessas relações, esse ano a gente já fez um congresso nacional em Brasília, né? A partir da organização desses catadores em Jardim Gramacho, foi instituído o movimento nacional Eu Sou Catador. Então, ontem eu estava numa reunião online no Ministério da Cidade com os catadores, né? Então, assim, acabaram de ganhar um edital da Petrobras para realmente aparelhamento, melhores condições de trabalho, porque, como eu disse, no caso da pandemia, ela realmente foi avassaladora, não só no sentido letal da saúde, mas ela também gerou um impacto no trabalho. Então, nesse caso, que eu já venho trabalhando também há alguns anos com os catadores, que cada ato, ele vai gerar um impulsionamento para outras ações. Né? E o fato de discutir EPI, ampliar o mapeamento, pegar como referência o que a gente fez, mapeamento dos pontos de coleta, possibilitou eles concorrerem a esse edital da Petrobras e eles vão começar a buscar material nos postos da Petrobras, seja no escritório, na Reduc, em todas as áreas da Petrobras. Já mais aparelhado com o quê? Equipamento de proteção individual. Então, isso vai multiplicando a informação. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva da gente trabalhar com essa população, é realmente gerar uma rede maior e qualificar essas pessoas no sentido de ampliar o trabalho. Eu sempre digo, eu não tenho nada contra o trabalho dos catadores. Eu tenho contra o trabalho perverso nos lixões. Então, se a gente puder manter essa política discutindo a partir do racismo ambiental, que é um eixo que eu discuto muito, a questão das zonas de sacrifício, transformando esses contextos, esses territórios, numa possibilidade, eu acho que é isso. Então, cada projeto apoiado pelo Instituto ou por outras agências de fomento, eles vão gerar toda uma ampliação, não só do debate, mas da possibilidade da rede. Né? E aí se articula com várias outras coisas, seja a questão da segurança alimentar, que os catadores sofrem muito isso, a questão da compostagem, a questão das hortas, a questão do cuidado com o chão, enfim, né? A questão do empoderamento das mulheres, que 70%, 73% da atividade é desenvolvida por mulheres e mulheres negras.
Então, a gente vai discutindo aí de família solo, uma série de questões que vão se articulando. Eu acho que passa por esse lugar. Não sei se melhorei ou piorei, mas tem que simplificar a partir da referência que a gente já vem vivendo há alguns anos. Esqueci seu nome. Cileia. De que departamento você é? Direito. Cileia, obrigada pela tua pergunta. Mas eu queria só reforçar um pouco o que ela disse, mas lembrar, no nosso caso, por exemplo, duas coisas que foram importantes, se somam ao que ela falou. Uma é pensar em deixar alguma coisa na escola. No caso, a gente estava trabalhando numa escola. Então, deixar alguma coisa física também, sabe? Um legado que possa ter continuidade nas atividades com os professores, independente da nossa saída, né? Porque o que a gente quer é também dar autonomia, né? Contribuir para isso, para que a escola também crie dentro dos seus processos, inclua questões que a gente está trazendo, enfim. Mas a nossa contribuição é isso. Ela pode ser muito pontual, mas ela tem uma continuidade. A gente comprou uma composteira, por exemplo, deixou lá. Então, as crianças têm feito várias atividades, não só da escola, da turma dos 30, com as quais a gente trabalhou, outras turmas também. Então, isso foi uma coisa importante. E outra coisa que eu acho que... Bom, aí a gente foi para um outro território, digamos assim, né, para a Pequena África. Então, a gente está, de alguma maneira, também conectando, né, esses territórios, essas crianças, através dessas atividades. Eu acho que isso também é importante. E outra coisa, na Rocinha, sobretudo, que foi onde eu estive mais de perto, acompanhei mais cotidianamente, as crianças, né, são crianças de 8, 9 anos que a gente estava trabalhando, né, as crianças ficavam numa expectativa para nos receber, e quando a gente chegava, a gente vai receber com tanto amor, mas tanto amor, uma explosão de amor, eu tenho muita saudade, na verdade, desse encontro, assim, porque era realmente no auge da pandemia, entende? E as crianças nos abraçando, quer saber disso, tem pandemia, tem pandemia, muito feliz de nos ver, e muito feliz de saber que alguém da PUC, da universidade, entendeu? Então, isso que eu digo é a semente, essas crianças, de repente, começaram a olhar para a PUC como uma possibilidade. Tem alguém da universidade que veio aqui conversar comigo. Você é professora da universidade? Como é essa universidade? O que eu posso fazer lá? Entendeu? E aí, aquilo foi gerando... As professoras também nos perguntaram se tinha bolsa, se elas podiam fazer isso. Então, é isso que vai muito além, na verdade, da atividade em si, né? Acho que isso que eu estou chamando de semente. Eu acho que essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão, assim, na verdade. Pelo menos é o que a gente tem enfrentado muito na horta. E aí eu perguntei se o Valmir quer falar, porque ele tem sentido isso muito no dia a dia, né? E eu acho que eu vou falar da minha perspectiva, assim, como uma pessoa que construiu o projeto junto e que ficou muito na responsabilidade de engajar as pessoas, principalmente da PUC, para fazer todo esse voluntariado de mutirão, mobilizar as redes, fazer isso de fato acontecer, assim, para além das portas da Kelso, né? E isso foi o grande desafio. A partir do momento em que a gente acabou o processo de 2022 do EHU, a gente não conseguiu mais assegurar os transportes para os voluntários e a gente não conseguiu a mesma quantidade de pessoas indo. Isso enfraqueceu bastante, por exemplo, a quantidade de alimento que a gente produzia, que a gente produz, né? Agora a gente está vindo com essa parceria aí com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a gente está conseguindo garantir essa continuidade. Mas eu faço das palavras da Nisa as minhas, assim, no sentido de que eu acho que tudo é um trabalho de rede. E persistência, né? Porque, no final das contas, é isso. Quantas vezes eu e Valmir, a gente foi fazer mutirão com as pessoas que estavam dispostas, eram poucas pessoas, mas a gente estava lá, assim. Então, acho que também tem a ver com acreditar, assim, no projeto, de fato, de um futuro do negócio, assim, e da capacidade de que isso faça sentido para as pessoas que estão participando. Então, eu vejo isso muito como também um contaminador. Então, as pessoas que compram a ideia do projeto lá estão em todos os mutirões. E vão continuar indo mesmo a gente tendo ou não tendo verba, e vão continuar acreditando, assim. E aí é isso, chega uma ação da cidadania, consegue, amplifica, e a gente consegue amanhã ou depois distribuir uma comunicação para todo mundo da favela para explicar o que é a horta, porque às vezes as pessoas não sabem o que é. E aí a gente vai meio que no passinho do passinho, assim.
Mas atualmente a gente está exatamente nesse processo, né, de tipo, quase um ano aí do último edital, e a gente conseguindo dar esse o próximo passo, que é um pouco mais de estrutura. Então, é um momento de celebração, depois de quase um ano aí meio tentando entender o que ia fazer, assim, mas estamos investindo. Vamos deixar aqui. Então, nessa linha toda, com todos esses projetos, o nosso, ele nunca parou. A gente não precisa de verba, precisa de apoio. A Rogéria sempre foi uma pessoa que esteve presente no Alemão, com todas as propostas sempre do acolhimento. Então, lá, por exemplo, a gente hoje tem um plano de ação que discute políticas públicas. Eu e a Rogéria fizemos um encontro para discutir o tema Mulheres na Linha de Frente. Então, a gente discutiu esse tema, que está dentro desse livro. É um livro, tem PDF, depois quem quiser, a Rogéria tem o acesso. É um livro que discute esse plano de ação, virou um fórum no Alemão, onde a gente discute várias temáticas. Uma delas são mulheres na linha de frente, que ficou, no caso, eu e a Rogéria, um debate construindo com mulheres no Alemão. E esse modelo, esse livro, ele está Agenda 2030, né? E a gente continua com esse debate agora. A gente está num espaço no Alemão, discutindo políticas públicas para mulheres, repassando para ela o que é políticas públicas, construindo pedagogicamente, lúdico, com uma construção para que elas entendam, são mulheres que estão entrando na escola agora, que estão aprendendo a ler, a assinar seu nome, mas são mulheres inteligentes que acolhem bem o que a gente dialoga, sabe discutir o que quer. Então, a gente tem essa linha de trabalho de repassar, de trocar esses conhecimentos, né? Então, a gente não para. A comunidade, aliás, as favelas do Rio de Janeiro, ela não é carente, porque é uma palavra que eu odeio até falar, ela é muito potente. A gente tem muito a aprender, mas também tem muito a trocar. E se as pessoas entendessem isso, talvez a gente não tivesse tão escondido, tão massacrado pelo poder público. A gente tem um problema muito sério dentro das favelas, que hoje a dona Zica está enfrentando, que é uma segurança pública enxuga-gelo, que não entende que segurança pública não é entrar na favela com um armamento, mas é entrar na favela com política pública de ação, para potencializar a educação, a cultura, o lazer, a política pública para a mulher. Eu sei que existem muitas ações de poder público que às vezes tenta, mas o que a gente tem de maior potencial entrando dentro da favela é a segurança pública armada, que não adianta de nada. O resultado dessa Força Nacional aqui no Rio de Janeiro, 1 soldado morto, 2 assaltados dentro de uma favela. Então, gente, assim, a gente continua enxugando gelo a vida toda. A gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir o que é de verdade segurança pública para esse país. Porque não dá mais para aceitar essa questão da segurança pública toda desarticulada e só de enfrentamento. Porque a gente não consegue construir nada. A gente não consegue sinalizar realmente o que deve ser feito. Então, as mulheres de favela, elas estão articuladas. E a gente continua trocando, a gente participa de outras ações. Eu acho que a universidade, ela impulsiona a gente a entender melhor o que a gente quer e a realmente fazer com que essa visibilidade aconteça, com que a gente seja enxergado como potencial e como troca de conhecimento, que eu acho que é isso, são saberes que vão construir caminhos. E talvez essas pesquisas aqui, todo esse trabalho, toda essa força que a universidade dá, é uma gota, é o que Betinho falava, né? É um beija-flor, pegando uma gota do oceano para apagar um incêndio numa floresta. E é isso que eu acho que deve ser entendido
para que isso tudo aconteça mais fortalecido. A gente precisa de apoio, precisa de fortalecimento, a gente precisa, mas a gente conseguiu muita coisa durante essa estrada toda e a gente ainda tem muito mais para dar. Eu queria só fazer um marco. Só um relatinho aqui rápido para a gente poder entender, assim, no meu ponto de vista, o potencial que esses editais de HU proporcionam para essas experiências territoriais. Eu, como filho da PUC, né, desde 2007, então, nessa trajetória, conheci muita gente. Quando nós enfrentamos esse desafio de um ano, que a Marina apontou aqui sobre esse intervalo do edital de 2022 até agora e como que a Horta sobrevive, eu foquei no processo histórico de desenvolvimento da carreira profissional dos meus amigos da PUC-Rio. E vi e monitorei onde estava a galera que eu conhecia e o que eles, enquanto ex-alunos da universidade, poderiam potencializar o projeto que a gente estava desenvolvendo. E a gente fez uma parceria com o Sítio Sul, que é o sítio do Pedro Pires, que foi aluno de Ciências Sociais aqui da PUC. Ele mudou de área, foi para a área da agronomia, desenvolveu um projeto, ele e a companheira dele compraram um sítio na região serrana, estão com 1.000 pés de tangerina e mais um desenvolvimento agroflorestal, a partir de oficinas e tal. Então, o que a gente fez? Pedro, estou precisando de terra. Ele começou a mandar terra. Pedro, estou precisando de muda, manda sementinha para a gente. E aí, nessa relação, com os elos que nós construímos na universidade, nós conseguimos fazer essas articulações assim para poder sanar as dificuldades, desde a vaquinha até a chegada da muda do Pirex, né? Então, acho que isso aí é importante para a gente ver quais são os caminhos e trajetórias que os projetos desenvolvem nos territórios e como que a gente pode fazer esse exercício e fazer com que tanto os alunos da PUC quanto os ex-alunos continuem vivenciando essa experiência da identidade e missão da universidade. Gente. Fechar, gente. Maíra está me olhando. Assim, um pouco do ponto de vista da extensão, ou do momento da extensão, a gente tem buscado, a partir das disciplinas extensionistas, uma sensibilização. Acho que quando a gente chegar no momento em que uma disciplina ela não seja um período, ela acontece várias vezes, e o projeto começa num período, continua no outro, no outro, no outro, no outro, a gente passa a ter uma grande quantidade, né, de pessoas envolvidas em projetos. Mas isso é processo, né? A gente chegar nesse movimento até no entendimento do que é autoria, porque algo que se começa numa disciplina tem o nome de um conjunto de alunos e depois muda esse aluno, mas aquela coisa que começou, ela poderia continuar, muda esse professor, mas aquele que começou poderia continuar. A gente vai assumindo pessoas, porque às vezes falta verba, mas às vezes falta pessoa, às vezes falta um entendimento anterior para a gente poder avançar mais alguma coisa. Então, é esse processo que é repensar as formas de se estar em sala de aula. Eu sempre falo muito, né, muito disso. E a outra coisa é buscar convênios, investimentos. Agora está, né, o reitor está em viagem, a gente está assinando um agora para uma disciplina, né, para não conseguir manter a gente por 2 anos. Isso tem 6 meses, mas tem 2 anos de convênio. E aí, como é que a gente vai desenvolvendo isso? Mas como cabe a mim mesmo fechar isso, além de agradecer muito, né, das palavras que vocês trouxeram, o meu desejo é que a gente continue enxergando como semente, para que a gente possa fazer com nossos parceiros de forma responsável. Eu acho que se a gente conseguir isso, a gente vai conseguir movimentar essas respostas de qualidade que foram faladas aqui, e a gente vai conseguir reconhecer a diversidade, vai conseguir se reconhecer como diversidade, né, para a gente, assim, poder propiciar e desenvolver e participar dessas redes. Acho que a gente conta narrativas apenas com algumas palavras, a gente se inclui, né, no dia que a gente escuta. Sem escuta não tem extensão. Então,
Muito obrigada a todos, obrigada Maíra, obrigada por a gente poder estar juntos. E que venham muitos seminários.